Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa terceira aula sobre o tema da energia elétrica. Então hoje a gente vai conversar sobre as usinas hidrelétricas, levando em consideração que muitas pessoas utilizam, no dia a dia a energia que é gerada numa usina hidrelétrica. Então, as usinas hidrelétricas são sistemas que transformam a energia contida na correnteza dos rios em energia cinética, que irá movimentar a turbina, e essa que vai movimentar no gerador, que por fim irá gerar a energia elétrica. Então, a construção das usinas hidrelétricas, falando um pouco, sobre a construção, então elas sempre têm que ser construídas em locais onde possam ser aproveitados os desníveis naturais dos cursos dos rios e devem-se ter uma vazão mínima para garantir a produtividade. Então, também tem que se levar em conta, aspectos, sociais, e ambientais do local, porque eles têm que desviar o curso de um rio e para fazer uma barragem, para formar um grande reservatório de água. Então, é, então, agora nós vamos conversar sobre a usina de Itaipu. Então, a usina de Itaipu é uma das maiores usinas, do mundo, que Itaipu, que em Tupi-Guarani significa a pedra que canta, na língua, Tupi-Guarani, é a usina hidrelétrica que mais gera energia no mundo, então ela é uma das maiores. A usina, ela possui 20 unidades geradoras, o que significa, que 20 unidades geradoras, em climas favoráveis, ou seja, de chuvas em níveis normais, a produção pode chegar a 100 bilhões de kWh. Ela utiliza, o potencial do Rio Paraná no trecho em que o rio passa pelo estado do Paraná. A usina de Itaipu é uma empresa internacional e não estatal. Então, a Itaipu, um pouco sobre a construção da usina de Itaipu. Itaipu é uma usina binacional, pois ela foi construída a partir do Ato do Iguaçu, documentado e assinado em 22 de junho de 1966. A construção. Em 1974, chegaram as primeiras máquinas ao local. E no fim desse mesmo ano, 1974, a infraestrutura para o acampamento dos operários ficou pronta. E até o ano de 1978, foram construídas 9.000 moradias para os funcionários. E além das moradias, foi construído também um hospital para atender as pessoas que ali na obra trabalhavam. Para ver como a obra é gigantesca. Então, para a construção da barragem, o leito do rio precisou ser secado, Para isso, foi necessária a construção de um desvio, um enorme desvio, para o rio Paraná, com 150 metros de largura, 2 quilômetros de extensão e 90 metros de profundidade. Terminado o desvio, no dia 20 de outubro de 1968, o rio Paraná foi desviado do seu curso. Que obra, grande, Uma obra que desvia a rota, de um rio tão grande, como o Rio Paraná. Então, uma obra bem grande. Os números também da obra são espantosos. Vamos conferir. Para a construção da barragem, foram despejados 12,3 milhões de metros cúbicos de concreto. Em um único dia, no dia 14 de novembro de 1978, foram lançados 7.207 metros cúbicos de concreto, com a utilização de 7 cabos aéreos. Isso equivale, a 10 andares, a cada hora. Em 1980, mais de 20 caminhões e quase 7.000 vagões foram utilizados no transporte de materiais para Itaipu. No ápice da construção da barragem, aproximadamente 40.000 pessoas trabalhavam no canteiro de obras,
ou nos escritórios, né, do Brasil, tanto do Paraguai, né, porque a usina é entre os dois países. Devido à alta rotatividade, a contratação mensal chegou a ser 5.000 pessoas. As unidades geradoras começaram a ser montadas em 1981, quando a concretagem já estava quase pronta. As peças importadas, como a primeira roda de turbina de 300 toneladas, demoraram quase 3 meses para percorrer o trecho entre São Paulo e o canteiro de obras. Em outubro de 1972, a barragem então é terminada e o desvio fechado, para que se forme o imenso reservatório. É iniciada então a operação com o objetivo também de salvar os animais que vivem, né, na área que vai ser inundada. Mais de 36 mil animais foram salvos na operação, que recebeu o nome de Mimbacoeira, que significa pega bicho em Tupi-Guarani. Mas o impacto da intervenção do homem na natureza não atinge somente a fauna e a flora. Os moradores das áreas que iam ser inundadas, né, receberam indenização e deixaram as suas propriedades. Com a inundação, as 7 quedas, ou o Salto de Guaíra, como é conhecido, até então era a maior cachoeira do mundo em volume de água, acabou desaparecendo. O município de Guaíra recebe da Itaipu royalties pelo alagamento das 7 quedas, que antes eram um atrativo aos turistas. Após 14 dias de chuva forte, as águas do rio Paraná encheram o reservatório, que alcança o tamanho equivalente a 4 vezes o tamanho da bacia de Guanabara. No entanto, do outro lado da barragem, a população ribeirinha, os moradores de Foz do Iguaçu, assistem o esvaziar do rio represado para o alagamento. Então, veja só, né, uma obra bem grande, imensa, né, com números, né, bem grandes, mas que para que fosse feita, né, a usina binacional de Itaipu, né. O enchimento do reservatório interfere na vida de milhares de pessoas que habitam as margens do rio Paraná, entre Foz do Iguaçu e Guaíra. Os moradores de Foz verem o rio esvaziar justamente da barragem por causa do fechamento das comportas, enquanto Guaíra lamenta o alagamento das 7 quedas. Então, né, essa é um pouco da história da usina de Itaipu. É a usina que mais gera energia no mundo. E agora eu vou conversar com vocês, né, sobre a gente conversou sobre, eu citei aqui a história, né, da construção da usina de Itaipu, né, da barragem lá, tudo. Agora eu vou conversar com vocês sobre depois que a energia é pronta, né, depois que ela tá gerada lá na energia, na hidrelétrica, né, como que ela chega até as nossas casas. Então, com certeza, né, vocês já se pararam para pensar em como que a energia chega até as nossas casas. Então, independente do modo que ela possa ser produzida, ela viaja, a energia, né, a eletricidade, ela viaja por longas distâncias, através de um sistema de transmissão, até chegar no seu destino final. Então, ao sair das usinas, a eletricidade é transportada pelo sistema de transmissão até chegar na nossa casa. Contudo, para evitar a perda excessiva de energia do começo do trajeto, um equipamento chamado transformador eleva a tensão da corrente. Então, depois que ela percorre esse longo caminho, a energia chega nas subestações, onde os transformadores reduzem o nível de tensão para que possa, então, depois disso, ser iniciado o processo de distribuição da energia. Entretanto, apesar de mais baixa, a tensão ainda não é adequada para o consumo imediato. E por isso, antes de entrar nas nossas casas, a energia ainda passa
a energia ainda passa pelos transformadores de distribuição que estão instalados nos postes, nas casas, né? Tem o poste, né? Então eles têm a função de transformar, né, para rebaixar a voltagem da eletricidade para 127 ou 220 volts. Então, depois disso, ela vai para o seu relógio de luz, pois ele que mede o consumo da energia de cada residência. Todo mundo, né, já viu, né? Então, pessoal, essa imagem que vocês estão vendo na tela, essa é a usina de Itaipu, né? É uma obra bem grandona, bem gigantesca, né? E pelo seu tamanho, né, ela é considerada uma das usinas que mais geram energia no mundo. Agora, eu vou passar para vocês um vídeo que vai complementar o que a gente conversou hoje, que a gente trabalhou hoje sobre a usina de Itaipu. Conforto em milhões de lares, a energia é o tema de uma série de reportagens do Repórter Brasil. Nos próximos dias vamos apresentar o complexo sistema de produção e transmissão de energia e também os avanços tecnológicos que permitem a redução do impacto ambiental. Hoje vamos conhecer a gigante mundial da produção de energia, Itaipu. Esta é a Itaipu, considerada a maior usina geradora de energia hidrelétrica do mundo. Ela foi inaugurada em 1984. Já produziu mais de 2 bilhões e 600 milhões de megawatts-hora, suficientes para atender o consumo de todo o planeta por 41 dias. A usina brasileira é menor que a chinesa Três Gargantas em capacidade instalada, mas ganha em geração pela abundância dos rios. Energia que vem da água. Ela é produzida a partir do potencial hidráulico dos rios. Com a pressão da água, a turbina gira, transforma energia cinética em elétrica. Depois, fios e cabos distribuem essa energia para a população. A usina de Itaipu é binacional. De um lado, o Paraguai, que recebe daqui quase toda a energia que o país consome. Do outro, o Brasil, que tem aqui uma das principais fontes de energia. Instalada na fronteira dos dois países, no rio Paraná, Itaipu gera 20% da energia brasileira. Se não tivesse Itaipu hoje, o Brasil estaria tendo um problema de recessão, falta de energia, certo? Então nós teríamos aí um apagão. Somando as hidrelétricas de todo o território nacional, elas são responsáveis por quase 70% da energia produzida no país. Mas o chamado Sistema Interligado Nacional também conta com outros tipos de produção energética. O sistema, considerado um exemplo em gestão, é constituído por 4 subsistemas: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. A interconexão é feita por meio de uma malha de transmissão. Todo o sistema brasileiro é interligado. O que não ocorre em outros países. Há países em que o sistema não é interligado e, portanto, quando chove no norte, não chove no sul e pode ter problemas. Aqui não. Apesar da qualidade do sistema, ele ainda é considerado muito dependente dos rios. Em longos períodos de estiagem, a produção tende a cair. E os outros tipos de energia ainda são muito pouco do que é produzido no país. As térmicas correspondem a 13%, a energia de biomassa, 9%, e a eólica, que é a energia do vento, 8%. Já as nucleares correspondem a 1,3%, e a solar a quase nada, só 0,6%. Se a economia acelerar, nós vamos ter problemas com a eletricidade. É preciso um planejamento
de longo prazo, senão efetivamente a energia elétrica vai ser um gargalo para uma retomada econômica. Hoje, a alternativa utilizada para os momentos de apagão ou escassez são as termoelétricas, usinas movidas a gás, diesel ou carvão. Além de poluentes, são mais caras. Quando ativadas, são as responsáveis pela bandeira vermelha da nossa conta. Alguns especialistas defendem um aumento de usinas hidrelétricas, mas o assunto não é unanimidade, porque apesar de ser considerada uma produção de energia renovável, ela causa impactos na região onde é instalada. Um exemplo dessa polêmica é a Belo Monte. Estudos mostram que, além da população diretamente atingida pela barragem, a biodiversidade vai sofrer impactos enormes. Uma solução para tentar evitar esse uso é apostar num sistema complementar de energia limpa. Existe complementaridade entre as fontes renováveis. Por exemplo, em épocas de menos chuva, que tendem a ter os reservatórios mais secos, venta-se mais. Ou, por exemplo, também venta-se mais à noite. Então, enquanto a solar produz mais de dia, vem... Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi sobre o funcionamento da usina hidroelétrica. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela participação de vocês, né? Mas vamos continuar conversando lá na rede social. Dúvidas, opiniões, sugestões, né? Pode deixar lá. Vamos continuar nossa aula e vamos juntos aprender cada vez mais. Muito obrigada pela participação de vocês e até amanhã.